Antes do sol nascer na Penha, o rio já estava em guerra. Drones sobrevoavam os becos com câmeras térmicas, enquanto blindados fechavam as saídas com o peso do aço. Mais de 2.500 agentes cercavam completamente o complexo. O alvo tinha um nome que ecoava nos rádios das polícias há meses: Doca da Penha. Mas o que parecia uma operação cirúrgica de captura rapidamente se transformou em um cenário de guerra urbana total. E o mais assustador, mesmo cercado por um batalhão, o principal alvo simplesmente desapareceu. Se você quer entender como o caos segue uma estratégia oculta, inscreva-se agora, pois aqui você não apenas assiste, você entende a engrenagem do conflito. A guerra urbana não avisa quando começa, mas o planejamento da Operação Contenção foi cirúrgico. Durante semanas, a inteligência monitorou cada passo, cada mudança nas barricadas, cada movimentação de carga. O objetivo era claro: desarticular a cúpula que controlava o fluxo territorial na região. Para quem olha de fora, a movimentação parece desordenada, mas ali dentro, a logística é militar. Antes da aurora, comboios saíam das bases sob um silêncio sepulcral. O objetivo não era apenas entrar, era cercar. Policiais civis e militares, tropas de elite do BOP e da CORE, todos sincronizados por relógios que contavam cada segundo até o primeiro disparo. O chão tremia a cada avanço do blindado pelas vias principais. O cheiro de borracha queimada de pneus das barricadas começava a subir, enchendo o ar de uma fumaça densa que escondia os atiradores. Mas havia um problema que a tecnologia nem sempre consegue prever. No labirinto da Penha, desaparecer é uma arte. A geografia do local, com vielas tão estreitas que impedem o acesso de viaturas, foi usada como um escudo. Enquanto o Estado avançava com força bruta, o crime respondia com a agilidade de quem conhece cada palmo daquele chão. Foi nesse momento que a operação saiu do controle e o tiroteio ecoou entre as construções, transformando o complexo em uma zona de exclusão. O que você faria se estivesse no meio desse fogo cruzado? A tensão entre moradores e forças de segurança atingiu um nível crítico. Ônibus foram usados como bloqueios para impedir o avanço das tropas, e drones com explosivos improvisados testavam a resistência das blindagens policiais. O som das rajadas não parava, criando um ritmo hipnótico e fatal. Em cada esquina, uma nova barreira. Em cada beco, uma emboscada potencial. A inteligência policial tentava localizar Doca da Penha, mas ele parecia se mover como um fantasma, sempre um passo à frente dos rastreadores. A informação no submundo vale muito mais que a munição. A estratégia das barreiras humanas armadas foi o ponto de virada daquela manhã. Grupos foram formados estrategicamente para cobrir a retirada das lideranças, enquanto o restante da estrutura criminosa sustentava o confronto. O Estado mostrava poder militar. Helicópteros iluminavam vielas com faróis de busca. Mas o domínio territorial exigia mais do que números. Exigia leitura de campo. O caos também segue uma estratégia. E naquele dia, o crime demonstrou uma capacidade de adaptação que deixou os comandantes em alerta. Enquanto o tiroteio comia solto, o silêncio sobre o paradeiro de Doca da Penha aumentava a frustração dos agentes no terreno. Após horas de confronto, centenas de agentes em campo, helicópteros varrendo o céu e o peso de toneladas de aço blindado, o resultado final parecia desproporcional. Dezenas de prisões foram feitas, um arsenal considerável foi recolhido e as ruas, antes dominadas pelo estalo constante do metal, começaram a silenciar sob o peso da ocupação. Mas o alvo principal não estava entre os capturados. Depois de uma movimentação tão massiva, a ausência de Doca da Penha soava quase como uma provocação. Como alguém consegue evaporar de um cerco que envolve milhares de olhos atentos? Esse mistério permanece vivo, como uma ferida aberta na segurança pública do Rio de Janeiro. O território mudou de dono, as barricadas foram removidas, mas a guerra não terminou. A Operação Contenção serviu para mostrar que o Estado consegue retomar espaços, mas o crime, adaptável e sombrio, aprendeu a escoar através das frestas. A frustração de não encontrar o alvo principal é apenas uma evidência da complexidade desse conflito urbano.
O Estado mostrou força, o crime mostrou resiliência. E no fim, a pergunta continua ecoando nos corredores das delegacias. O que realmente se perdeu no labirinto da Penha? Você acredita que esse tipo de operação, com um efetivo tão grande, ainda é a forma mais eficaz de lidar com o crime organizado? Ou o Estado precisa mudar sua estratégia de inteligência? O que você faria se a sua rotina fosse interrompida por um conflito dessa magnitude no meio da rua, enquanto você tenta trabalhar ou chegar em casa? O jogo de poder no Rio de Janeiro é intenso, e as respostas são raramente simples. Se você quer continuar a acompanhar a análise profunda dessas operações e entender os bastidores da guerra urbana, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. A próxima revelação sobre o que acontece nas sombras da cidade pode ser a mais importante de todas. Porque no Rio, a guerra nunca realmente termina. Ela apenas muda de cenário. E você? Está pronto para ver o que ninguém mais quer mostrar? Fique atento ao próximo vídeo, onde desvendaremos como o crime utiliza a tecnologia para evadir o controle policial. Até lá, mantenha-se em alerta. A pergunta sobre a eficácia dessas incursões monumentais não é apenas uma questão de tática policial, mas um dilema que corrói os alicerces da estratégia de segurança pública. Quando o Estado posiciona centenas de veículos blindados e milhares de homens armados, ele projeta poder, sim, mas também expõe uma fragilidade estrutural. A ocupação física é o último recurso de um sistema que falhou em dominar o território através da ocupação social, da inteligência contínua e da presença constante de instituições que não carregam apenas fuzis, mas serviços básicos. O problema é que, no momento em que o sol se põe e a última patrulha recua, o vácuo deixado pelo Estado é preenchido com uma velocidade impressionante pelo crime. É como tentar segurar a água com as mãos abertas. O líquido escorre pelos dedos, contorna os obstáculos e encontra novos caminhos de menor resistência. A fuga de Doca da Penha não é um acidente de percurso, é uma demonstração de que o crime organizado moderno no Rio de Janeiro deixou de ser uma estrutura feudal, presa a um único morro ou a uma única favela. Hoje, os líderes operam como CEOs de corporações transnacionais, mantendo braços logísticos que se estendem para além das fronteiras estaduais e até nacionais. Enquanto a polícia se concentra em cercar um perímetro urbano, o alvo já está monitorando o movimento real através de câmeras de segurança instaladas ilegalmente em postes de iluminação pública, recebendo informações privilegiadas via redes sociais e coordenando sua base operacional a quilômetros de distância. A tecnologia, que antes era uma ferramenta de luxo para as forças de segurança, tornou-se o principal escudo das facções. Vamos aprofundar essa reflexão. O que acontece quando o cidadão comum se torna uma variável esquecida nessa equação? Quando o tiroteio começa, quando o helicóptero sobrevoa a escola e quando a vida urbana é suspensa, o trauma coletivo se instala como um vírus silencioso. O morador da Penha ou de qualquer outra região conflagrada não vive apenas a ameaça física, mas a desumanização cotidiana de ser visto como um obstáculo ou um alvo em potencial. A inteligência policial precisa evoluir para entender que o combate ao tráfico não pode ser medido apenas pelo número de fuzis apreendidos ou pelo número de prisões feitas em operações de grande escala. O sucesso real deve ser medido pela diminuição da necessidade dessas operações. Se você precisa paralisar uma região inteira para prender uma pessoa, o sistema de investigação já perdeu a batalha muito antes do primeiro tiro ser disparado. A estratégia precisa migrar do confronto direto para o sufocamento financeiro. O crime organizado não sobrevive apenas de drogas e armas. Ele sobrevive de um sistema complexo de lavagem de dinheiro, extorsão de serviços essenciais e controle de infraestrutura básica como gás, internet e transporte alternativo. Ao atacar a logística desses insumos, o Estado atinge o coração da organização, tornando a manutenção do poder local um ônus insustentável para o traficante. Mas para isso, é necessário que o braço da inteligência financeira tenha tanto poder quanto o braço da força tática. É necessário que a corrupção institucional, que muitas vezes abre as portas para que figuras como Doca da Penha escapem por túneis ou rotas previamente liberadas, seja tratada não como uma exceção, mas como o principal inimigo a ser combatido. Observem como o cenário mudou.
Há 2 décadas, o conflito se resumia à disputa de território entre facções rivais por pontos de venda de entorpecentes. Hoje, o crime é uma milícia multitarefa. Eles cobram taxas de segurança de comerciantes, controlam a distribuição de água, determinam quem pode morar em determinadas áreas e até exercem autoridade jurisdicional em tribunais do crime. Eles ocuparam o espaço que o Estado negligenciou por décadas. Portanto, a resposta para a dúvida que muitos de vocês enviam sobre a eficácia dessas operações é curta, mas dolorosa. O Estado está jogando um jogo de xadrez onde o adversário trocou as peças por artefatos explosivos e está disposto a incendiar o tabuleiro inteiro se sentir que vai perder. Precisamos mudar a lente com que observamos a cidade. Não se trata apenas de criminalidade, trata-se de um modelo de gestão paralela. E enquanto a análise pública se restringir a comentar quem ganhou ou quem perdeu em uma troca de tiros, continuaremos estagnados no mesmo ciclo de violência. A inteligência que precisamos não é apenas aquela que grampeia telefones ou segue suspeitos. É a inteligência que cartografa as redes de influência, que cruza dados financeiros, que monitora a movimentação de bens imóveis e que, acima de tudo, protege o agente público da infiltração criminosa. Não há estratégia que sobreviva à traição interna. Quando a informação sai da sala de comando e chega ao alvo antes das tropas, o fracasso é um componente desenhado no planejamento. Voltando ao caso de Doca da Penha, sua ausência forçada é o lembrete de que o crime tem olhos em todos os lugares. Provavelmente, enquanto o cerco se fechava, ele assistia a tudo de um monitor em um bunker localizado em uma área que ninguém consideraria um esconderijo. Ou talvez estivesse apenas a poucos metros de distância, misturado à multidão que observava a movimentação policial. A arte de evadir o Estado evoluiu. Eles aprenderam que a invisibilidade é a melhor defesa. E enquanto o Estado se preocupa em ser visto como autoridade através de tanques e fardas pretas nas ruas, o crime se preocupa em ser invisível, operando nas sombras da legalidade. Neste canal, não estamos apenas narrando o que acontece nas ruas. Estamos tentando costurar um painel muito mais amplo sobre as engrenagens de um sistema que parou de funcionar corretamente. O Rio de Janeiro é o laboratório de uma guerra urbana que se espalha por todo o país. O que acontece aqui hoje, invariavelmente, dita o ritmo da segurança nos grandes centros urbanos amanhã. É por isso que discutir essas operações é fundamental. Não é sobre torcer por um lado ou por outro, é sobre entender as falhas que permitem que o crime domine a pauta nacional. Se você está se perguntando para onde vamos a partir de agora, a resposta é simples: para a raiz do problema. Nos próximos episódios, vamos dissecar o papel da tecnologia na guerra urbana. Como drones de vigilância estão sendo usados pelos dois lados. Como a criptografia mudou a comunicação entre as lideranças das facções. E, mais importante do que isso, como o Estado brasileiro, com seus parcos recursos tecnológicos, pode tentar alcançar esse nível de sofisticação sem ferir as liberdades individuais e os direitos fundamentais da população? Essa é a grande questão do nosso tempo. Vivemos na era da guerra digital, mas ainda combatemos com táticas da era industrial. A frustração que todos nós sentimos ao ver um alvo como Doca da Penha escapar não deve resultar em apatia. Pelo contrário, ela deve nos mover a exigir mais transparência, mais eficiência e, sobretudo, uma estratégia que não dependa do sacrifício constante da vida dos moradores das comunidades e dos policiais que estão na ponta da linha de frente. A segurança pública não pode ser uma vitrine de poder, ela precisa ser uma política de Estado que transcenda governos e interesses particulares. Enquanto a fumaça das barricadas se dissipa e a rotina tenta voltar ao normal, lembrem-se: o que vimos na última operação não foi o fim de um capítulo, mas uma página virada em um livro muito longo e complexo. O jogo de poder no Rio de Janeiro é, em última análise, um espelho das nossas próprias contradições sociais. E se queremos entender o que acontece, precisamos olhar além do que a mídia tradicional nos mostra. Precisamos investigar a fundo, questionar as narrativas oficiais e exigir respostas que vão além das estatísticas de apreensões. Acompanhar essa série não é apenas sobre se manter informado. É sobre desenvolver uma consciência crítica sobre a realidade que dita o tom da nossa sobrevivência nas metrópoles. Se você, como eu,
não se contenta com a superfície das coisas e quer entender as engrenagens que movem o crime e o Estado, garanta que suas notificações estejam ativadas. A análise que traremos nos próximos vídeos vai tocar em pontos que muitos preferem ignorar. Não se trata apenas de uma questão de segurança, trata-se da própria continuidade do tecido social brasileiro. No final das contas, somos todos reféns de um labirinto onde a saída é cada vez mais difícil de encontrar. O próximo passo será desmascarar os bastidores da tecnologia criminosa e garanto que as descobertas serão, no mínimo, perturbadoras. Prepare-se, pois a jornada está apenas começando. O Rio de Janeiro não é apenas uma cidade, é o campo de testes para tudo o que o futuro nos reserva em termos de segurança e sobrevivência urbana. Até o próximo vídeo e lembre-se, no labirinto das sombras, quem vê primeiro tem a melhor chance de sobreviver. Precisamos de apoio aéreo agora. Câmbio.